Deus quer você entregando, Deus quer você agora realmente tendo a atitude espiritual que a situação que você está agora entrando, que você se propôs, ela exige. Com 6 passos, mais o 7º, dado ao Senhor, parado, consagrado, a oferta feita, Davi com um colete sacerdotal, as pessoas certas, colocando a mão nas alças da arca do Senhor. Agora a arca chegou onde tinha que chegar. E Deus está trabalhando para que pessoas que pararam projetos que, acima de tudo, são espirituais, que elas retomem, que elas retornem. E agora, com a devida preparação, consagração, separação. Vamos fazer o nosso Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por mais. Nós aqui não estamos começando apenas um dia, mas estamos terminando mais uma casa firme. Mas já foram, Senhor, mais de 24 horas entre orações, clamores, a palavra sendo pregada, cada intercessão que foi feita, meu Deus, pelos santos, pelas famílias, pela igreja, por cada um. Eu te agradeço por fazer parte disso e por estar aqui mais uma semana, mais uma vez, podendo falar, meu Pai, o que é mais importante ser falado nesta terra, que é da tua palavra. Eu oro para que cada pessoa está acompanhando, está assistindo, cada uma, meu Deus, que também está terminando esse período, encerrando, meu Deus, mais uma casa firme, bem como para aquelas que estão começando o dia, estão, meu Deus, agora no início desse dia participando deste culto, que seja na vida de cada uma bênção, que seja uma oportunidade de crescimento, de mudanças, de avanços, que o Senhor venha, meu Deus, fazer, que o Senhor venha operar, que o Senhor venha abençoar. Eu peço que o Senhor esteja conosco e que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um. Que o Senhor, meu Pai, nos unja, que o Senhor, meu Deus, nos capacite, que o Senhor, meu Pai, abra os nossos olhos espirituais para que aquilo que ainda não vimos, para que aquilo que ainda não percebemos, que venhamos ver, perceber, meu Pai, então ter a condição de entregar ao Senhor. Eu peço a tua bênção e a tua unção sobre cada um de nós. Eu consagro ao Senhor esse culto, eu consagro ao Senhor esse dia e eu declaro que ele seja poderoso, que ele seja abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Estão ligadas às suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Graças a Deus. Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. O Senhor tem para mim o melhor vinho, o melhor tempo e a maior alegria da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por gentileza. E vamos ler o que está escrito aqui em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 em diante. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele
E todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus. A arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, os filhos de Abinadab, conduziam um carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbalos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso, Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez-Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos, de alegria e de trombetas. Olha, essa é uma passagem, se você já faz parte, né, da igreja, você já conhece bem. A boa iniciativa de Davi para trazer a arca do Senhor para a cidade de Davi, para o centro de governo de Israel, e que era o lugar correto, né, o lugar ideal para que a arca estivesse. E o que nós vemos aqui? Veja, 30.000 dos melhores soldados de Israel. Nós vemos durante a caminhada deles com a arca uma festa, uma verdadeira festa. Você vê que houve um preparo, houve um movimento. Só que esse movimento que o Davi, ele preparou, e olha que Davi, a arca já estava, como nós lemos aqui, há 20 anos na casa do Abinadab. Ficou ali 20 anos. E nada, nós não temos relato de que algo tenha acontecido. Aí Davi
pega, tem aquele despertamento e passa então a se preparar e se organizar para aquela mudança, né? aquela situação. 30.000 dos melhores homens de Israel, dos melhores soldados. O próprio Davi ali pega quem já estava na convivência com a Arca do Senhor. Mas aí você vê as falhas. Pegaram a última situação que foi ali usada para transportar a arca, que foi o carroção, tal como fizeram os filisteus. E aí, em volta, naquela ideia, naquela visão de se preparar para algo de fora que pudesse acontecer, algo do tipo, caso alguém venha, caso tenhamos um encontro com o inimigo, caso alguém venha para nos roubar, para nos atacar, vamos estar com 30.000 homens. Então, se alguém vier atacar Israel durante ali aquela jornada, né? Então nós teremos o melhor do exército para proteger a Arca da Aliança, para ninguém pegar, para ninguém tomar. Mas Davi, ele não teve o cuidado, a preocupação, ele não teve o preparo com a parte interna, com a parte espiritual que envolvia aquela situação. Ele simplesmente não teve. Ele envolveu bastante gente, ele planejou, mas ele não se preocupou com os devidos detalhes, com a parte que para aquela situação era a mais importante, que era a necessária. Que é o que nós vemos acontecer com algumas pessoas. Isso em cada área da vida. Na família, nos negócios, na área profissional, na saúde, até nas experiências que vão gerar memórias que alguns estão tendo. Ah, não, porque eu quero ir para tal lugar e viver tal experiência, e aquilo vai me trazer, sabe, ali uma emoção e vai gerar memórias. Quantas pessoas que você vê que, assim como Davi, planejam e fazem, né, toda a parte secular, aquela parte material, a parte, né, que envolve coisas, lugares, pessoas, que a pessoa até coloca, ela faz um investimento material, um investimento financeiro naquilo, ela se envolve, ela usa, né, os recursos que tem, mas não de forma espiritual e não para atender a demanda espiritual daquela situação. O Davi, ele pensou em tudo que era secular, pensou até no pior, caso alguém nos ataque, caso tenhamos uma surpresa, né, com um ataque do inimigo, um exército nos atacar aqui, ó, temos 30.000 homens e não eram quaisquer 30.000, eram os melhores soldados. Mas se por um lado, Davi, ele não poupou o melhor do exército de Israel, ele foi vencido pela dobra do joelho dos bois. Olha que situação vulnerável em que ele se colocou.
Ele se preparou de uma forma, mas ele não se preparou da forma que era mais importante, que era o espiritual. E o que seria a preparação? A preparação é o que ele fez depois. É como ele agiu depois. E nós vemos aqui que tem coisas, né? Eu, ainda quando trouxe essa palavra ontem à noite, eu falei, né? Deus está aqui usando Obed-edom, usando bênçãos, usando milagres para gritar para alguém, olha, eu estou te dando uma segunda chance em algo que você fracassou na primeira. E não terminou isso. Isso não terminou, essa situação não terminou. Olha, essa investida que você deu em algo aí, e você se moveu, e você se levantou, e você criou os meios, e você usou os recursos que tinha, não deu certo. Mas não deu certo porque o espiritual não foi priorizado. Porque o espiritual não foi a base, não foi a base foi dinheiro, a base foi a imagem, a base foi uma situação que você seguiu à risca, a fórmula do ímpio, a maneira do mundo, como o próprio Davi fez. Como que eu pego e eu me baseio na maneira que o ímpio fez algo que só funcionou para o ímpio, apesar de toda a situação espiritual, porque o ímpio não sabia o que fazer, o ímpio não tinha o conhecimento, o ímpio não tinha acesso sequer ao conhecimento. Que foi aqui, por exemplo, que eles usaram para transportar a arca. A arca não era para ser colocada num veículo, a arca era para ser transportada as pessoas certas, que eram os separados. E os filisteus eles tinham separados para Deus? Não. Eles tinham lá levitas, sacerdotes? Não. Então, eles colocaram num carroção, porque eles não tinham acesso, não tinham conhecimento, e enviaram a arca lá para Abinadab. Funcionou para eles. Tem coisa que eu estou tentando, eu estou forçando a barra. Porque eu pego um exemplo de alguém que fez algo, e para aquela situação, para aquela pessoa, naquele contexto, funcionou. E agora não, porque eu vou fazer igual, porque eu vou agir da mesma maneira, vai funcionar para mim. E aí alguns já fizeram e não funcionou para eles. Alguns já tiveram algumas atitudes e para eles, para a casa deles, para a família deles, para o casamento deles, não funcionou. Por quê? Porque você sabe mais. Porque você tem mais. Você tem acesso à palavra, tanto que está ouvindo ela agora. Você tem a Bíblia. Alguns já têm experiências. Alguns, inclusive, já têm ali a base. Eu sei o que o ímpio fez e que até deu certo, porque o ímpio não tem conhecimento, não sabe, não sabia. Mas espera aí, eu também sei do justo que fez a mesma coisa e fez reverentemente, fez baseado na palavra, que talvez não foi na mesma velocidade, não foi no mesmo tempo, demorou mais, parece que foi mais complicado, mas também o sucesso foi duradouro. A vida é outra, o resultado e as proporções dos bons resultados são outras. O Davi não considerou isso. E ele tinha conhecimento para considerar e para repetir, ou melhor, para não repetir, mas para voltar lá no início. A gente precisa fazer a nossa techuvá. Lembra, techuvá foi a palavra que foi pregada aos judeus.
que significa voltem ao início. Voltem à origem. E alguns estão sendo convocados aqui, inclusive com essa mensagem: ó, eu estou te dando outra chance. Você teve uma boa atitude, você até fez coisas boas, você fez algo certo, mas você fez da forma errada, dado o que você sabe, dado o que você tem condições de entregar. Porque aqui Davi, ele até como comandante do exército, como rei daquela nação, ele teve atitude, ele teve ali o comportamento, ele teve iniciativa, ele se moveu, sim, mas como sacerdote não. Quantas pessoas que estão como o pai provedor, por exemplo, ele está tendo boa atitude, está saindo, está buscando o sustento da sua família, está correndo atrás, está trabalhando e trabalha, sabe, corre e se sacrifica. Mas como sacerdote dessa família, está sendo um fracasso completo. Não está vivendo, não está desfrutando do que poderia, e eu digo, do que deveria estar vivendo. Por quê? Porque está fracassando como sacerdote. Porque não está observando a lei do Senhor, não está observando os preceitos espirituais, não está seguindo a palavra, mas, está mais rápido, eu pego aqui, abro aqui um vídeo e curtinho, que está falando que é assim, que é desse jeito, que é de tal maneira, então eu vou reproduzir isso no meu casamento. Vou reproduzir isso na minha paternidade. Vou reproduzir isso na condução da minha família, na condução da minha casa. Em vez de eu pegar e abrir a Bíblia e buscar de Deus, e ser o Josué da minha família, quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem gente que não está sendo o Josué, que está vendo ali, está flertando com os deuses além do Eufrates. Espera aí, eu tô aqui agora numa região, e se eu atravessar ali tem essa prática, tem essa conduta, sabe, deixar tal coisa entrar na minha casa, é um videozinho que eu vejo agora, é uma imagem que eu pego, é um produto que eu compro, porque está todo mundo fazendo, está todo mundo comprando. Olha, o ímpio fez tal coisa, foi muito bom para ele, então eu vou pegar agora isso também, vou colocar dentro da minha casa, eu vou usar agora, sabe, esse meio para transportar algo, eu vou usar esse meio para trazer algo para mim, porque deu certo para o fulano. Não. O fracasso de Davi aqui é que Deus tinha para Davi ali que ele fosse um sacerdote, que ele agisse de forma espiritual muito mais do que ele agiu de forma general, do que ele agiu de forma ali política, do que ele agiu de forma como um celebrante de uma festa. E olha que nas duas ocasiões Davi ele fez uma festa, ele deu uma festa. Ele não poupou esforços, mas ele não buscou fazer da forma espiritual, reverencial que aquela situação exigia. Ele não buscou fazer da forma espiritual que aquela situação exigia. Não buscou. Ele apenas fez. Ele, vamos fazer, tá bom, vamos. Então, olha, vamos pegar o melhor do exército, vamos pegar aqui, né, gente que já vivia ali com a arca, que tem uma experiência. Eu preciso ter uma visão na vida, eu preciso ter um discernimento
de que, de repente, eu posso até gostar de alguma pessoa, né? Como pessoa, como amigo, como alguém que teve um momento comigo, uma fase comigo, que foi legal aquela fase, que eu tenho boas memórias, mas às vezes não é para aquilo. O projeto que Deus tem com a minha vida agora não é, a pessoa não é espiritual, a pessoa não se preparou espiritualmente para aquilo que vem por aí, aquilo que vem pela frente. Foi o caso do Uzá. O Davi ficou contrariado, está escrito. Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Ele ficou contrariado. Aquilo para ele foi uma perda lastimável, mexeu com o emocional dele. Mas espera aí. O Uzá era a pessoa certa para aquilo? Aí alguns diriam, os despreparados, os que não afiaram o seu machado e que aí tentam compensar com mais golpeadas, né, com golpear mais forte, eles diriam, claro que sim. Quem melhor do que quem viveu com aquela arca há 20 anos, que conviveu, que cresceu naquela casa, para levar. Mas espera aí, esses 20 anos, o que aconteceu? Teve bênção, teve crescimento, teve proteção? Não. Ele apenas vivia no mesmo ambiente, ele apenas conviveu com a arca debaixo do mesmo teto. De repente você está pegando coisas que têm algo em comum. Tem algo em comum, é isso aí, às vezes, o fulano, porque o fulano, ele viveu com o cicrano tanto tempo, mas de repente estava ali desfrutando, estava ali apenas dividindo o teto e não tem o espírito da pessoa, não tem a gana da pessoa, não tem, comprometimento com a outra pessoa. Ontem ainda eu vi uma notícia de alguém que não sei se dá para dizer que é parente, né? Cunhado não é parente. Mas vamos dizer, tem uma proximidade, né? Com alguém da Casa Branca que foi pego pelo ICE aqui e que está mais de 20 anos sem documentação, que foi separado do filho, vai aí e é parente, vamos falar assim, é próximo da secretária de comunicação do presidente da República. Quer dizer, alguém que tem influência, alguém que está ali para ter chegado ali na posição que está, não é uma pessoa qualquer, não é uma pessoa que teve uma vida relaxada, é uma pessoa que é vitrine, é pessoa que vai ser atacada. Mas aí, vamos lá. Se alguém fala, não, mas a fulana é cunhada, tá bom, mas o que a cunhada fez parecido com a cunhada ali? Nada. É só cunhada, não se preparou, não correu, não organizou a vida. Gente, a palavra fala, tem a parábola das 10 virgens. Todas ali, para a mesma situação. Todas tiveram tempo, todas tiveram oportunidade, mas só metade, só 5 que se prepararam para o que elas viveriam. As outras 5, relaxadas. Não, não precisa. Ai, deixa. Sempre vai ter tempo. Não, vai dar tempo. Eu não preciso agora, nesse momento, ir atrás disso, encher a minha lâmpada com azeite. Não, que acha. Chegar na hora dá tempo, eu me viro, eu dou um jeito. Não.
Se o Senhor está dando chances, segundas chances para algumas pessoas, Ele está deixando claro, dessa vez você vai fazer certo. Você não vai fazer como você fez outras vezes. Não pega a postura, não pega a conduta, não pega a atitude do ímpio. Assim não vai funcionar. Assim não vai dar certo, não. Vai agora de forma espiritual, vai e se prepara no espiritual. Pega a palavra de Deus para conduzir você. Se você usou dinheiro, usou recursos, usou exemplos, pega a palavra como base agora. Se o Davi tivesse, da primeira vez, pego a palavra, meditado na palavra, orado sobre aquilo, buscado sabedoria para aquilo, buscado direção de Deus para aquilo, ele teria feito diferente. Ele seria mais sacerdote do que rei. Ele seria mais sacerdote do que comandante. Ele seria mais sacerdote do que um celebrante de uma festa que eles estavam lá. Que era o que o Senhor esperava dele, o que o Senhor queria. Porque olha aí, 30 mil homens, eles não foram vencidos por um exército grande, enorme. Eles foram vencidos pela articulação do joelho de bois. Porque está escrito que os bois tropeçaram, e quando tropeçaram, os desavisado, por quê? Porque não tinha se preparado, porque se ele tivesse buscado, meditado, se ele fosse a pessoa correta, ele não teria feito aquilo. Ele teria dito, não vamos sair daqui, não se leva a arca de Deus em veículos, se carrega por mãos santas, se carrega por pessoas que antes se consagraram, por pessoas que antes se prepararam. Não, assim nós não vamos fazer não. Mas não houve esse preparo da parte de Davi. E você? Será que não está tentando também fazer algo à moda, à maneira do ímpio? Não, vamos fazer isso aqui igual o ímpio faz. Eu vou conduzir meu casamento igual eu ouvi tal conversa lá na firma que o fulano faz no casamento dele, que o fulano faz na casa dele. Não. Antes de ser o bem-sucedido financeiramente, antes de ser o garanhão, antes de ser o duro, o rígido, seja o sacerdote nesse casamento. Antes de ser o pai legalzão, que dá o que o filho pede, que faz tal coisa, que está preparando aí, já estudando, né, deixa eu ver qual é a melhor faculdade, meu filho é pequeno, mas eu já estou estudando as possíveis cidades onde ele pode morar, que carreira que ele vai seguir, se é a carreira na iniciativa privada, se é a carreira pública, se é militar, se é no exterior, deixa eu ver, porque eu vou, quando ele tiver tal idade, que ele vai estudar, que ele vai morar, que eu já vou me preparar financeiramente, antes de ser esse provedor, de ser essa pessoa, seja o sacerdote que a sua família, que a sua casa, que o seu casamento, que os seus filhos precisam. Não, porque agora eu vou abrir empresa, não, porque agora eu vou ser o maior vendedor, porque eu vou ser o melhor profissional, porque eu estou fazendo curso tal, porque eu já conversei com fulano, porque eu estou pagando mentoria, porque eu estou assistindo os vídeos que me ensinam. Ajuda. Define? Não. E tem gente que buscou um monte de ajuda, se preparou, pagou, correu, se colocou nos lugares. E cadê o resultado?
Fala para mim, cadê o resultado? Cadê o resultado? Não veio? Por quê? Porque mais do que o rei, mais do que o comandante, Deus esperava que você fosse o sacerdote, que tem recebido informações, que tem recebido conhecimento para ser. O sacerdote. Porque olha o que está escrito aqui no versículo 14. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. No 13 está escrito, quando os que carregavam, opa! Dessa vez eu fiz a lição espiritual. Dessa vez agora eu me preparei de forma espiritual. Não tinha carroção. Eu não estou confiando agora o objeto mais sagrado que Deus me chamou para eu mover a animais irracionais. Meu Deus do céu e da terra. Tem gente que está colocando o maior projeto da vida a cargo de gente irracional. Não, você não está no nível de colocar a cargo de boi, de ruminante. Mas tem gente que está colocando coisas importantíssimas na vida nas mãos de gente que é irracional, que já te mostrou que é irracional. Inclusive que também é ruminante, gente que fica remoendo coisas. Que você já ouviu o que você precisava ouvir para saber. Não é essa pessoa. Não é essa pessoa. A pessoa, olha, ela está me dando exemplos, ela está me dando motivos recorrentes. Motivos recorrentes de que ela não é a pessoa. Porque ela não está, sabe, ela não é espiritual. Alguns, inclusive, não estão sendo nem racionais. E você não viu o que viu por acaso, você não viveu já o que viveu por acaso. Então, errei. Tá bom, errei, falhei, fracassei, inclusive gente. Eu creio que gente que já desistiu de coisas aí, de grandes projetos, de coisas realmente relevantes, importantes e que Deus está nisso. Porque depois que deu errado, que houve uma morte num momento que era de completa festa, eles ali também dançando e comemorando, que é uma coisa também que a gente precisa, né, aprender com essa situação. Eles já estavam celebrando como se antes de terminar, eles estavam já comemorando sem ter concluído. Ah, mas a gente também declara, a gente chama a existência. Uma coisa é chamar a existência, outra coisa é fazer isso sem ter se preparado de todas as maneiras que você deve se preparar. Então eles lá mas não estavam atentos. Eles estavam bem ali preparados fora, mas não se prepararam dentro. Tanto que, veja, não foi um inimigo, não foi um filisteu, um midianita, um amonita, mas foi o joelho de um boi que tropeçou, aquilo desequilibrou a arca e na falta de conhecimento, na falta de preparo do usar, ele esticou o braço e o braço não, ele foi fulminado pelo Senhor. Instantaneamente, interrompendo aquele clima de festa. Olha, tem coisas que a gente vai fazer uma festa muito grande, mas é na hora certa.
antes da festa tem que vir a concentração. Tem que vir o preparo. Tem que vir, sabe, o investimento, sobretudo espiritual. Tem coisa que a gente até pode se achar, não, eu estou pronto. Não, eu passei anos para isso. Demorou, chegou a minha hora, e eu creio que chegou. Tanto chegou a hora, porque até ali demorou 20 anos, mas depois que não deu certo por meio de Davi, o Senhor usou a arca para chamar a atenção de Davi, abençoando tanto a casa de Obed-edom, que chegou no palácio. Era Deus gritando, não é lá, não é lá, pega a arca, não desista desse projeto. Não desista desse projeto. O que Deus está pegando no megafone, está usando inclusive este culto para dizer para você, não desiste de tal coisa, não desiste da sua família. Não desista de tal projeto que você pegou, e que você moveu, e que você realizou, e que você investiu, mas você não investiu no espiritual para realizar, por isso que você fracassou. Não teve o mesmo comprometimento espiritual que teve financeiro, que teve ali de estudo, que teve, sabe, de envolvimento com pessoas. Não, porque agora o fulano está nisso, o fulano é o melhor nessa área. Não, porque agora nós vamos fazer uma viagem e eu conheço um monte de casais que depois de uma bela viagem, eles voltaram renovados e foi um outro tempo. Não, depois que eu coloquei tal coisa agora eu estou fazendo anúncio na rede social, agora eu estou pagando. Como é que é o nome do negócio lá? Não, agora eu estou fazendo tráfego pago, porque o segredo é o tráfego pago. Eu investi milhares de reais, milhares de dólares no tráfego pago, porque agora meu nome vai chegar, porque vai aparecer para as pessoas certas, porque o profissional tal é o investimento no espiritual que vai definir. Porque como rei, como comandante do exército, como parte daquilo Davi fracassou. Porque apesar dos esforços, apesar do efetivo de gente, apesar do movimento, da festa, não houve o preparo. O primeiro preparo é buscar na palavra direção para qualquer coisa. Eu vou fazer algo, o que a palavra me diz? O que a palavra me fala a respeito dessa situação? O que a palavra me orienta? De repente eu até tive a boa atitude de pedir para Deus, Senhor, me manda uma palavra. E eu fui meditar e a palavra que veio eu não recebi, porque não era o tipo de palavra que eu imaginava, que eu queria que viesse, que me desse direção. E aí eu rejeitei, não me atentei, não meditei. Porque, gente, a palavra não é só ler, você não pode só ler a Bíblia, sabe, com aquela pressa. Não, eu tenho que ler 3 capítulos por dia útil, então vou ler rapidinho, aí eu vou correr meu olho nas linhas. Não, nós meditamos. Nós lemos a Bíblia para nós mesmos. E eu não preciso me explicar, porque eu estou lendo, meditando ali, se eu tiver que ler 2 vezes, 3 vezes, eu não preciso explicar para mim. Porque se eu meditar, o entendimento ele vem. Eu estou num culto, eu me prestei a estar num culto e ouvir uma palavra, receba a palavra. Não seja seletivo de que essa é boa.
aquela, não, essa aqui eu não vou pegar, porque não é o que, não, olha o clima, agora a gente está em festa, está todo mundo dançando, olha aí, ó, quantas pessoas, opa, não subestima, nunca subestima o espiritual. A razão do fracasso de alguns é espiritual. Alguns fracassaram, onde fracassaram, quando fracassaram e como fracassaram, por causa de terem subestimado uma situação que é espiritual e não foi dado a devida atenção, não se teve o cuidado com a parte espiritual que se devia ter. Então, não foi, perdi, fracassei. E quantos que desistiram? E Deus está dizendo, ó, está chegando em você aí boas novas, está chegando em você notícias, você ouviu um testemunho, você viu tal acontecimento, você teve tal notícia, e não está sendo tocado o seu coração, sua mente não está sendo despertada aí, ó, com pensamentos de eu vou fazer isso de novo. Eu vou retomar esse projeto. Não é por acaso, mas é com um propósito que Deus tem com você. Talvez você nem sabe até onde isso vai, você não sabe qual é a finalidade, mas você sabe que você é o instrumento que Deus quer usar. Você sabe que vai passar por você isso. E não adianta querer, não, isso aqui não é para mim, já fiz a minha parte, já tentei, já testei, não deu certo, já foi meu tempo nisso, não. O Davi voltou. Voltou para o centro daquela situação, mas agora ele com sabedoria e o devido preparo espiritual, ele colocou Deus no centro, ele colocou a palavra como guia, e ele não fez da cabeça dele. E ainda pior, ele não fez da cabeça e da forma do ímpio, que eram os filisteus, que foram os últimos a transportarem a arca do Senhor. Não, dessa vez não vai ser do jeito do ímpio. Não vai ser priorizando a parte secular, a parte material. Sabe, não é final de ano, vamos fazer tal coisa. Com qual propósito? Prazer? Compras? Uma viagem, mas que acima de tudo ela é entretenimento? Eu vou agora ter um tempo maior com os meus filhos, vamos aproveitar. Coloca o espiritual em primeiro lugar. Invista no espiritual. Teu casamento, você está vendo um distanciamento, um esfriamento. Coloca o espiritual acima. Não faz algo porque, sabe, agora invista, eu vou investir na minha beleza, eu vou investir na vaidade, eu vou investir no nosso bem-estar. Invista primeiro no espiritual. Em fazer do jeito de Deus, faça por Deus. Não faça pelo teu cônjuge, faça por Deus. Ali não era para fazer pelo povo, era para fazer por Deus, era para ser reverente, temente a Deus. E não para ser legal, vocês estão vendo que eu trouxe a arca, vocês estão vendo aqui que eu movi o nosso melhor do exército. Não, peraí, Senhor, eu vou fazer, então deixa eu ver como que o Senhor quer que eu faça. Deixa eu ver, deixa eu buscar, deixa eu me preparar e saber o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor espera de mim. Como é que o Senhor determinou que fosse?
Opa, agora você vê um Davi com um colete sacerdotal. Você vê homens pegando agora a arca. Você vê a cada 6 passos, quer dizer, eu tenho uma vida nessa terra, eu tenho coisas que essa terra exige, eu tenho que ter a preparação, eu tenho que ter o momento, mas o tempo de Deus, ele não é misturado, ele não está embolado, ele não está ali junto, não. O tempo de Deus é separado, as coisas de Deus são separadas, a entrega para Deus é feita sem eu me privar, sem eu pegar e diminuir, eu economizar, eu poupar para Deus, não. Eu dou 6 passos para mim, mas eu tenho o passo de Deus. Eu tenho o meu momento, mas eu tenho o tempo parado para Deus, parado para Deus. A maior festa vai ser para Deus, que era aquele sacrifício, que era um boi. Davam 6 passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Opa, a parte de Deus eu não vou negligenciar, eu não vou tirar de Deus. Pelo contrário, tudo que eu tenho direção, tudo que eu tenho instrução, tudo que eu tenho orientação da palavra e do Espírito Santo para fazer de forma espiritual, de fazer para Deus, de consagrar, de separar, de oferecer, de ofertar, eu não vou mais negligenciar. Porque foi assim agora, com as paradas e as entregas feitas para Deus. Não é eu, não, porque eu vou fazer. Não, sabe, tem gente que fala bastante. Não, você vai ver agora eu vou ser isso. Não, porque agora eu vou jejuar. Não, porque agora eu vou ser um ofertante. Não, porque eu vou ser uma coluna. Não, porque agora você vai ver que eu vou parar tudo. Não é falar. Deus não quer você falando, você dizendo para as pessoas, você convencendo alguém. Deus quer você realizando. Deus quer você entregando, Deus quer você agora realmente tendo a atitude espiritual que a situação que você está agora entrando, que você se propôs, ela exige. Então, com 6 passos, mais o 7º, dado ao Senhor, parado, consagrado, a oferta feita, Davi com um colete sacerdotal, as pessoas certas, colocando a mão nas alças da arca do Senhor. Agora a arca chegou onde tinha que chegar. Agora o projeto foi tocado e realizado satisfatoriamente. Agora a missão foi cumprida e a arca do Senhor, o objeto mais sagrado, foi para o seu devido lugar. E aquela segunda missão foi coroada com todo êxito que ela podia ter. E Deus está trabalhando para que pessoas que pararam projetos que acima de tudo são espirituais, que elas retomem, que elas retornem. E agora com a devida preparação, consagração, separação, com as atitudes e as obras espirituais acima de todas as outras. Eu acredito que para muita gente, pode ser que você tenha ouvido essa palavra e você já saiba exatamente de qual projeto Deus está falando com você. Você saiba até o detalhe do detalhe, de onde é que você parou, o que é que você desistiu de fazer porque teve um fracasso retumbante, porque algo te contrariou muito, porque você teve uma grande decepção e você sabe, não, Deus já estava aqui, ó, sabe, dentro de mim tinha já um fogo e eu recebi uma notícia, eu vi um testemunho e estava chegando em mim mais e mais coisas do mesmo assunto. Eu sei que Deus está confirmando por meio dessa palavra. Mas tem gente que está sendo chamado para fazer o propósito da mudança como nunca fez antes.
com a devida consagração, com a separação necessária, colocando o espiritual acima das demais coisas no mês de dezembro, porque o mês de dezembro é um mês que é o mês de maior prazer, de mais entretenimento, de mais feriados oficiais, de mais paradas. Na vida de alguns é o mês da viagem, é o mês das férias, é o mês que mais se gasta, que compra, que se troca, ou se troca de carro, ou que se muda de cidade por um tempo, que se compra roupa, eletrônicos, sabe? Era um foco em algumas coisas. E de repente a sua vida aí está frustrada, você sabe que era para você estar vivendo já outra fase. Então, o que eu te falo? Se prepare espiritualmente. Não seja tanto o rei, o comandante, como você agora vai ser o sacerdote desse projeto. O sacerdote. Se preparar como um sacerdote. Ser a pessoa, desempenhar a função espiritual como o Senhor está te chamando para desempenhar. E então, ter uma missão extremamente bem-sucedida, ter um momento favorável, uma vida poderosa e o resultado, como da segunda vez o Davi teve. Coloque-se em pé, por gentileza, com os seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Vamos orar ao Senhor, falar com Deus, para que Ele nos detalhes, para que Ele nos ajude, para que Ele nos conduza, para que Ele revele o que tem faltado espiritualmente nesse projeto. O que é que está faltando espiritualmente nesse projeto? O que é que não foi dado ainda a Deus, espiritualmente? Que preparo, que ritual, que conhecimento litúrgico até não foi desenvolvido ainda, não foi respeitado nesse processo. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento eu oro ao Senhor, e eu oro em nome de Jesus, para que onde estiver chegando esta palavra, é uma palavra, meu Deus, de oportunidade, é uma segunda chance. Tem gente que já tinha desistido de projetos que são projetos do Senhor. Até de forma equivocada se pensava, não, porque esse meu projeto, porque esse meu sonho, eu abortei, eu desisti, quando na verdade sempre foi um projeto do Senhor, sempre foi algo que quem colocou no nosso coração, quem impulsionava, quem despertou foi o Senhor. Eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, da visão, da clareza, da sabedoria. Senhor, coloca temor, coloca, meu Deus, temor no coração dessa pessoa. Que ela tenha temor,
que ela perceba o que ela não tinha percebido, que ela tenha visão do que faltou e do que agora ela não vai negligenciar, que ela tenha, meu Deus, sensibilidade espiritual para ouvir a voz do Espírito Santo naquilo que é Ele quem direciona, que não pode ser, meu Deus, a repetição da história de um ímpio, de um carnal, não pode ser colocado, meu Deus, a cargo de um irracional, de um ruminante. Mas meu Pai, consagração, é preparação espiritual, tem passos, tem separação, tem entrega, tem comprometimento, tem sacrifício. Nos ensina, meu Deus, a levar a nossa arca, a transportar e colocá-la no lugar, no centro de poder, para que a presença dela venha impactar toda a nossa vida. Que a área, meu Deus, que ainda não foi colocada a arca do Senhor, porque nós negligenciamos, fomos preguiçosos, não fizemos o dever de casa espiritual, nos ajuda. Que caiam por terra as escamas dos nossos olhos que impedem-nos de ver, e que tenhamos visão, que a luz do Senhor brilhe em nós, e que o Teu Espírito Santo nos capacite, para que dessa vez, para que vejamos, meu Deus, a glória do Senhor, para que vivamos de acordo com o chamado que o Senhor nos fez. E eu declaro que essa segunda chance seja aproveitada, meu Deus, e que o resultado seja superior a tudo que essa pessoa já viveu. Eu abençoo pessoas para que elas agarrem, para que elas aproveitem e para que elas desfrutem, meu Deus, da glória da segunda casa, para que elas aproveitem a segunda chance e que sejam extremamente bem-sucedidas nesse projeto. Que vejam, meu Deus, a mão do Senhor, a glória do Senhor, e que desfrutem de experiências únicas, como só o Senhor pode proporcionar. Que os testemunhos que as levantaram, que as motivaram, que as notícias da casa de Obed-Edom, que as histórias que chegaram até elas e as inspiraram, que o que ela viver seja superior a tudo isso. E eu declaro essa unção, eu declaro esse mover, eu declaro, meu Deus, a condução do Espírito Santo para que assim seja. Para que o Senhor se agrade de nós e nos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.